porque hoje houve o muito aguardado, melhor dizendo, ontem, né? A gente se confunde nos fusos horários, foi ontem à noite, horário de Brasília, um encontro muito esperado entre o presidente americano, Donald Trump, e Xi Jinping. Olha aí, o aperto de mãos. A gente falou de Trump e Lula, mas esse aqui, sem dúvida, era a reunião mais esperada pelo mercado financeiro de todo mundo. E deu bom, viu? O Trump já saiu, já está voando de volta para os Estados Unidos, para Washington, depois de seu périplo asiático, e diz que chegou a um acordo com os chineses. Que acordo foi esse? Uma redução, a promessa de uma redução, compromisso de uma redução das tarifas sobre o fentanil. No comecinho do ano, os Estados Unidos impuseram 20%. Há várias tarifas sobre a China, que somam 55%, 10% ou 20%, melhor dizendo, correspondem ao fentanil. O Trump diz que essa tarifa vai ser reduzida pela metade. A gente já antecipou isso aqui ontem no Mercado Aberto, com base numa reportagem do Wall Street Journal. O que os chineses vão dar em troca aos americanos dessa redução de tarifas, que, segundo Trump, vai levar a média das tarifas americanas cobradas sobre os produtos chineses a 47%, portanto, abaixo da tarifa praticada hoje contra produtos brasileiros e indianos. Então, 47%. O que os chineses vão dar em troca aos americanos? Primeiro, se comprometeram a restringir ainda mais e atuar para reforçar o combate à exportação do precursor dos produtos químicos que são usados para fabricar o fentanil, chegam pela China até os Estados Unidos e criam aquela verdadeira crise de saúde pública dos opioides em território americano. Então, a China vai atuar firmemente para combater a exportação desse precursor do fentanil, vai comprar, se comprometeu, segundo Trump, novamente, ainda não teve uma confirmação objetiva dos chineses, mas comprometeu a comprar muito mais soja, nas palavras do presidente americano, dos Estados Unidos, e também suavizar, flexibilizar a licença das exportações de terras raras. O Trump claramente o Xi Jinping, presidente chinês, claramente se saiu vencedor nessa negociação. Por quê? Porque ele adotou um tom, aliás, medidas práticas muito duras contra os Estados Unidos e forçou os americanos a voltarem a se sentarem na mesa de negociação e numa coreografia que favorece o Xi Jinping, porque o Trump voou até a Ásia para se encontrar com Xi Jinping na Coreia do Sul. Como é que o presidente chinês conseguiu isso? Através, basicamente, de duas medidas. Primeiro, endurecendo as licenças de exportação das terras raras, que a China detém a produção e o controle, o processamento, o refino, e é vital para cadeias de defesa, aeroespacial, de toda a indústria de ponta tecnológica, transição energética, automobilística, etc. E depois, não comprando um grãozinho de soja dos produtores americanos que formam uma importante parte da base eleitoral de Trump, né? A base rural. Então, está aí o encontro de Trump e Xi. Segundo momento muito importante do mercado ontem foi a decisão do Federal Reserve, o Banco Central Americano, de cortar pela segunda vez consecutiva, conforme esperado, a taxa de juros do país em 0,25 ponto percentual. Agora, qual foi o pulo do gato aí? A coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, depois da decisão, dizendo que o terceiro corte na última reunião em dezembro não está garantido, que forçou todo o mercado, que já dava isso como praticamente certo, a reprecificar os ativos, a voltar atrás. Então, você teve uma suavização, arrefecimento da alta das bolsas, que vinham batendo sucessivos recordes no mundo. O dólar se valorizou, embora o real tenha conseguido terminar o dia em praticamente 0-0. Vamos ouvir o que o Powell diz. Houve dois dissensos nessa decisão do Fed. Um dos diretores, indicado por Trump, o Stephen Marin, votou por uma redução de 0,5 ponto percentual dos juros, 0,5% dos juros, e o outro votou pela manutenção das taxas de juros. Então, esse placar foi de 10-2 pela redução, pelo corte de 0,25 ponto percentual. Vamos ouvir o Powell. The shutdown of the federal government will weigh on economic activity while it persists, but these effects should reverse after the shutdown ends. We continue to face two-sided risks. In the committee's discussions at this meeting, there were strongly differing views about how to proceed in December. A further reduction in the policy rate at the December meeting is not a foregone conclusion. Far from it. Policy is not on a preset course. É isso, meus amigos. Nada garantido e ainda tem um shutdown no governo americano. Eles estão sem a divulgação de uma série de indicadores pertinentes, entre eles a taxa de desemprego. Vamos para um rápido intervalo para quem nos acompanha pela televisão, mas fiquem aí, que já já tem Ronaldo Caiado conosco.
E quem segue conosco pelo YouTube, uma outra notícia importante, a aprovação pela Câmara dos Deputados ontem de um projeto de lei, né, de regularização, atualização dos bens móveis e imóveis que carregava um jabuti, que era uma parte da redução de despesas contempladas naquela MP 1303, MP das taxações do governo federal, que caducou há cerca de 2 a 3 semanas, impôs uma dura derrota ao governo. Parte disso foi retomado, como restrições, por exemplo, à concessão de Ateste-Med, seguro-defeso, a inclusão do pé de meia no piso da educação, regras mais duras para concessão de créditos de PIS e COFINS. Isso tudo foi retomado, vai implicar num ganho para a União ou numa redução de despesas da ordem de 15 bilhões de reais. Então, ajuda a repor, em parte, as perdas daquela medida provisória. Vamos dar uma olhada em como ficaram as bolsas também. Ontem, o Ibovespa bateu o terceiro recorde seguido, tá? Pelo terceiro dia seguido, com a expectativa concretizada ontem do corte de juros nos Estados Unidos e a expectativa aí sim, quando a Bolsa fechou, do encontro Xi e Trump. 0,82 de alta, chegou a 148 mil pontos, ultrapassou isso, chegou a bater 149 mil durante a sessão pela primeira vez na história. Dólar praticamente estável, R$ 5,35, porque o dólar se valorizou perante várias outras moedas no mundo, ien, euro, libra esterlina. Agora vamos passar pelas bolsas asiáticas, o fechamento hoje, você vê que algumas ficaram um pouco mais negativas, tem uma correção de ganhos aqui, uma realização de lucros, Hong Kong e Xangai caíram um pouquinho, Tóquio subiu 0,07, passando agora pelos negócios na Europa, já tem decisão de juros do Banco Central Europeu e depois uma coletiva da Christine Lagarde, enquanto isso as bolsas estão ali assim em compasso de espera, todas no território negativo. Paris cai 0,5%, Londres 0,44%, Frankfurt 0,01% e Madrid tem a maior queda, quase 1%, 0,96%. E finalmente as bolsas americanas que reduziram os ganhos, eles estavam mais um rally, assim, num frenesi para ensaiar mais uma máxima histórica, mas aí depois que veio a entrevista do Jerome Powell, não teve jeito, tiveram que repensar um pouco a vida, né, porque os títulos do Tesouro Americano ainda ficam interessantes se os juros permanecem num patamar elevado. S&P estável, 0,16% de queda no Nasdaq e 0,55% de alta na Nasdaq, Dow Jones menos 0,16%, lembrando que hoje continua várias divulgações de balanços ali das Big Techs, das Magnificent Seven. Ontem teve Alphabet, Google, subiu uma enormidade, Meta caiu, enfim, cada uma numa direção. Hoje tem Apple, investidores aí na expectativa.